Na última aula, nós iniciamos o catabolismo de lipídios. E a primeira reação é simplesmente a liberação dos ácidos graxos da molécula de triglicerídeo, através da enzima lipase. Aproveitamos e também estudamos um pouco das lipases, outros tipos de lipases. E hoje nós vamos continuar esse processo pensando na mobilização de ácido graxo. O ácido graxo que está no tecido adiposo, ele é hidrolisado, ele é liberado no sangue, se liga à albumina e chega nos tecidos para ser oxidado. E agora vamos ver o que acontece quando esse ácido graxo livre entra nos tecidos. Então a aula de hoje é a oxidação. Na lipólise não tem oxidação, tá, gente? É só uma lise. Então, uma das principais funções dos lipídios como nutrientes é a obtenção de energia. E dentre esses lipídios, nós temos os ácidos graxos triglicerídeos. E os ácidos graxos, eles é que vão ser oxidados e eles são armazenados na forma de triglicerídeo. Então, nós já vimos dois polímeros importantes no armazenamento de energia, o triglicerídeo e o glicogênio do músculo, porque o do fígado é para manter a glicemia. Então, o metabolismo de ácidos graxos ele é importante para o corpo, e pensando em humanos, desequilíbrios ou deficiências nesse metabolismo pode acarretar quadros patológicos. A diabetes está associada com a insulina, mas tem uma correlação com o acúmulo de gordura abdominal. Estou falando em humanos, tá, pessoal? A obesidade, ela afeta todos os animais. É muito comum animais no cativeiro serem obesos. Animais na natureza não são obesos. E essa obesidade pode acarretar outros problemas. O fígado gorduroso é comum em alguns animais no cativeiro e também em humanos pode acontecer por alguma patologia ou patologias associadas, né? Um alcoolismo, por exemplo. E o fígado gorduroso e a cetose ou cetoacidose são doenças metabólicas muito comuns em vacas de leite. Então, quase metade da energia em humanos podem vir de lipídios. Em ruminantes chega a 90%. Ou seja, os lipídios, os ácidos graxos, eles fornecem quase que a metade de toda a energia do corpo. Alguns órgãos, principalmente o coração, metade da energia vem de ácidos graxos. Aqueles animais que hibernam, a foto que tem o urso. Mas se você pensar em outros animais, tem alguns peixes em locais que os rios secam, eles se enterram na lama, alguns insetos que formam pupas, como se fosse uma hibernação. Ele não está se alimentando. Então, nesse momento, ele não está nem bebendo água, nem se alimentando. Os triglicerídeos são muito importantes, tanto para a energia, quanto para o fornecimento de água. Então, se nós pegarmos os triglicerídeos agora no nosso corpo, eles podemos dividir a origem deles. Pode ser aonde? Da dieta, do que eu almocei ontem, jantei ontem. Se eu comi muita energia, esse excesso de energia pode ser armazenado como gordura. Então, essa gordura da alimentação, eu tenho a gordura armazenada e eu tenho a gordura sintetizada. A armazenada pode ser sintetizada ou vir da dieta também, certo? Então, nós sintetizamos ou ingerimos ácidos graxos. Uma parte, tanto do sintetizado quanto do ingerido, é armazenado. Aqui está alguns passos da absorção de lipídios. A gordura ela é hidrolisada pela lipase pancreática e os ácidos graxos são absorvidos. E esses ácidos graxos que são absorvidos da dieta, eles vão para o quilomicron. O quilomicron é sintetizado lá no intestino. E o quilomicron vai entregar os ácidos graxos das dietas para os animais. Então, quais são os principais tecidos? O músculo, o tecido adiposo, além de armazená-los, então, principalmente esses dois.
e o fígado também. Então, uma vez que o ácido graxo chega na célula, ele pode ser armazenado, ou seja, reesterificado, ou ser oxidado. Então, normalmente, os lipídios, os ácidos graxos da dieta, são reesterificados. Normalmente, os ácidos graxos que foram mobilizados do tecido adiposo são oxidados para gerar energia. Então, essa é a aula de hoje, essa mobilização, que nós já começamos na aula passada, na lipólise. Onde ocorre a oxidação de ácidos graxos? Ao contrário da glicose, que é no citosol, a oxidação de ácidos graxos ocorre na mitocôndria. Isso é muito importante e diferencia da oxidação da glicose. Então, o ácido graxo livre, que veio lá da lipólise, do tecido adiposo, ele chega no citosol, ele tem que ir na mitocôndria. E o ácido graxo que veio da dieta também, qualquer ácido graxo que chega na célula, ele vai entrar na célula na forma livre. Ele não passa pela membrana interna da mitocôndria. Então, para o ácido graxo ser oxidado, a primeira barreira é entrar na matriz mitocondrial. Então, o ácido graxo não passa pela membrana interna. Então, algo precisa acontecer. Então, fora da mitocôndria, a primeira coisa que acontece é a ativação do ácido graxo. Essa ativação não é feita por fósforo, é feita pela coenzima A. Não sei se vocês lembram da bioquímica 1, quando eu falei de vitaminas do complexo B, uma das vitaminas era o ácido pantotêmico. E a função do ácido pantotêmico é ser precursor da coenzima A. Coenzima A é uma molécula muito importante. Nós vimos no acetil-CoA, lá na respiração. Essa coenzima A, ela se liga no acetil e se liga nos ácidos graxos, formando os acil-CoAs. Então, o acil-CoA é um ácido graxo ligado na coenzima A. Não confundam acil-CoA com acetil-CoA. O acetil-CoA é o ácido acético ligado na coenzima A. O acil-CoA são radicais de ácidos graxos ligados na coenzima A. Detalhe, o acetil-CoA é um acil-CoA, porque é o ácido acético e um ácido graxo. Então, a ativação do ácido graxo, quando ele entra no citosol, é ligar a coenzima A. Como é que chama a enzima que vai sintetizar o acil-CoA? Acil-CoA sintetase. Então, essa é a ativação do ácido graxo. O ácido graxo livre, ele vai virar acil-CoA, vai entrar coenzima A, vai entrar ATP e sair AMP mais 2PI. Ou seja, para ativar o ácido graxo, eu gasto energia. Quantas energias na forma de ATP são gastas para ativar o ácido graxo? 2 ATPs. Muito bem. Quando você gasta um ATP, o ATP vai virar o quê? Onde está a energia do ATP? Na ligação do fósforo. Então, sempre que você quebra um fósforo, o ATP vira ADP. E você perde um ATP, é que você perdeu aquela ligação do fósforo. Se o ADP é quebrado em AMP mais fósforo, isso também é uma energia de ATP. Então, quando o ATP vira AMP, você gasta o dobro de energia. O AMP virar ADP, você gasta um ATP. O ADP virar ATP, você gasta outro ATP, energeticamente falando. Então, se você olhar o slide, o ATP ele perde 2 fósforos, duas ligações de alta energia entre o fósforo. Cada ligação equivale à quebra de um ATP. Então, na ativação da acil-CoA, energeticamente falando, se perdem 2 ATPs.
Se o ADP virar AMP, você perde um ATP. Então, se um ATP virar AMP, você perde 2 ATPs. Essa é a ideia. Então, o ácido graxo vai ser ativado e virar ácido graxo-CoA, ou seja, acil-CoA, e liberar o pirofosfato, PI, e um MP. O pirofosfato, então, o ácido graxo, ele vira ácido graxo-CoA ou acil-CoA e libera um AMP mais o PPI. PPI é pirofosfato. O PPI, então, ele pode ser quebrado e virar 2 fósforos inorgânicos. De qualquer maneira, vai liberar acil-CoA mais AMP mais 2 PI. Isso no citosol. O acil-CoA não entra na matriz. Ele não atravessa a membrana interna. Então, alguma coisa precisa acontecer para que a oxidação ocorra. Então, vai ocorrer uma reação na qual o acil-CoA vai virar acilcarnitina. E a acilcarnitina atravessa a membrana. Na matriz mitocondrial, a acilcarnitina vira acil-CoA de novo. Então, é assim que a gente consegue fazer o ácido graxo entrar na mitocôndria. Então, aqui nós temos a membrana interna. Então, aqui nós temos um ácido graxo. Ele é ativado, acil-CoA. Então, aqui no citosol, né, ou no espaço intermembrana, o acil-CoA se liga à carnitina através de uma enzima, carnitina aciltransferase 1. E aí o ácido graxo vira acilcarnitina e libera o CoA. A acilcarnitina atravessa a membrana interna e chega na matriz. Na matriz, a carnitina aciltransferase 2 libera a carnitina e junta o ácido graxo com o CoA, liberando o acil-CoA. Então, esse processo aqui, essa entrada do ácido graxo na matriz mitocondrial, precisa de um complexo enzimático chamado carnitina aciltransferase, ou o nome antigo palmitoil aciltransferase, e precisa da carnitina. Esse slide está mostrando a mesma informação do slide anterior. O acil-CoA precisa virar acilcarnitina para poder passar por esse transportador. Então, o acil-CoA que estava no citosol consegue entrar na matriz através da carnitina aciltransferase. Existem 2, A1 e A2. Uma na matriz, outra no espaço intermembrana. Uma vez na matriz, o ácido graxo vai ser oxidado. E o ácido graxo oxidado em 3 vias metabólicas. A primeira via é a beta-oxidação, a segunda via é o ciclo de Krebs e a terceira via é a cadeia transporte de elétrons. O ciclo de Krebs e a cadeia transporte de elétrons, nós já vimos. Quem começa o ciclo de Krebs, alguém lembra? É o acetil-CoA. E o acetil-CoA que começa o ciclo de Krebs. Ou seja, o produto final da beta-oxidação também vai ter que ser acetil-CoA. Então, aqui está mostrando a beta-oxidação, que vai quebrar o carbono beta, é o segundo carbono, então vai quebrar os carbonos de 2 em 2 e liberar o quê? Só acetil-CoA. Então, a beta-oxidação nada mais é do que transformar uma molécula de ácido graxo em várias moléculas de acetil-CoA. O acetil-CoA, então, entra na beta-oxidação e aí formam-se os agentes redutores que vão formar ATP na cadeia de transporte de elétrons. Então, a beta-oxidação é uma oxidação parcial, porque ela oxida até acetil-CoA. Para o ácido graxo virar CO2 e água, você tem que respirar ele. Ele tem que entrar no ciclo de Krebs e na cadeia de transporte de elétrons. Então, a beta-oxidação, ela equivale à glicólise. A glicólise é a oxidação parcial. A glicose vira piruvato.
A beta-oxidação é a oxidação parcial, o ácido graxo vira acetil-CoA. A beta-oxidação, elas são, dos ácidos graxos saturados, ela ocorre em apenas 4 passos. O primeiro passo vai desidrogenar, vai retirar hidrogênio. Quais são as coenzimas que retiram hidrogênio? NAD+, e FAD. E ao retirar hidrogênio, eu formo uma dupla. Então, por isso que o nome da molécula é trans. O delta 2 é no carbono 2. Eno é dupla, lembram? E il é porque é um ácido graxo, é um radical de ácido graxo. Como é que chama a enzima que vai desidrogenar o acil-CoA? Acil-CoA desidrogenase. Então, o primeiro passo é uma adição de dupla através da retirada de hidrogênio. O segundo passo é a entrada de uma molécula de água. Lembra que água é HOH. Então eu vou quebrar a dupla ligação, vai entrar o H em um carbono e o OH em outra. OH é o grupo álcool, o grupo hidroxi, e vai entrar no carbono beta. Então a molécula que é formada é beta-hidroxi-acil-CoA, ou 3-hidroxi-acil-CoA. Lembra que o carbono alfa é o primeiro carbono depois da função orgânica e o carbono beta é o carbono depois do alfa. Então o carbono alfa é o carbono 2, o carbono beta é o carbono. Como é que chama a enzima que adiciona água no enoil-CoA? Enoil-CoA hidratase. Pronto. Agora eu vou desidrogenar de novo. Então, quando eu tenho OH, um álcool, desidrogeno, eu formo o quê? Um grupo ceto, cetona. Então, eu vou formar um cetoacil, ainda no carbono beta. Então, as modificações ocorrem no carbono beta. Daí o nome beta-oxidação. Então, quem vai desidrogenar a beta-hidroxiacil-CoA? A beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Vai tirar hidrogênios formando um cetoacil. E no final, eu vou quebrar a ligação covalente e vou liberar um acetil-CoA e um ácido graxo com 2 carbonos. Como é que chama a enzima? Tiolase. Então, pessoal, o objetivo das 3 primeiras reações é criar uma molécula que é energeticamente favorável para que eu possa quebrar a ligação covalente. Então, esses 4 passos, eles vão seguindo a energia, é um caminho mais favorável energeticamente para eu poder romper a ligação covalente no final. Então, vou repetir o que eu falei, usando como exemplo o ácido palmítico. O ácido palmítico tem 16 carbonos. O ácido palmítico, quando se liga à coenzima A, ele vira um radical. E a terminação do radical é il. Então, o ácido palmítico vira palmitoil-CoA. A coenzima A tem um grupo de enxofre. Essa ligação aqui é chamada de ligação tioéster. Não sei se vocês lembram lá do acetil-CoA. É uma ligação de alta energia. Então, esse enxofre aqui só está chamando a atenção da molécula do CoA. Mas pode ser só o CoA aqui, não precisa do S, não. Então, aqui eu tenho o primeiro carbono, ele era um ácido, ele era um grupo carboxílico, e agora ficou um dupla O traço, um outro radical aqui. Então, nós temos o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3. O primeiro carbono depois da função orgânica é o carbono alfa. E logo depois do carbono alfa, nós temos o carbono beta. Certo? Muito bem. Então, palmitoil-CoA, ele veio da mobilização, ele foi ativado, entrou na matriz mitocondrial, então agora ele vai ser oxidado na beta-oxidação. A primeira enzima é uma desidrogenase. Como é que ela chama? Acil-CoA desidrogenase. Ela vai retirar um hidrogênio do carbono alfa e um hidrogênio do carbono beta. Normalmente, a coenzima
que retira hidrogênios de carbonos diferentes é o FAD. Então, vai entrar o FAD e sair FADH2. Vai sair um hidrogênio aqui, ficando um elétron desemparelhado, vai sair um outro hidrogênio aqui, ficando um outro elétron desemparelhado. Então, vai formar o quê? Uma dupla ligação entre o carbono alfa e beta. Essa ligação é do tipo trans, os hidrogênios estão direcionados para planos opostos. E como é que chama esse ácido graxo aqui? Trans-delta-2 palmitoenoil-CoA. O nome genérico, trans-delta-2-enoil. Se fosse o esteárico, ele chamaria trans-delta-2 estearoenoil-CoA. Então, EN é dupla. Oil, il, eno é dupla, il é radical de ácido graxo. Muito bem. Eu tenho essa dupla aqui. Agora, a próxima reação vai quebrar essa dupla e adicionar água. Então, vai entrar um hidrogênio no carbono alfa e um OH no carbono beta. Lembra que água, eu posso escrever água como? Vou escrever aqui no chat. HOH. Então, se eu quebrar uma dupla, um carbono recebe H, o outro OH. Quem vai receber o OH é o carbono 3 ou carbono beta. Como é que chama esse ácido graxo? Beta-hidroxipalmitoil-CoA ou 3-hidroxipalmitoil-CoA. Esse carbono beta, ele é um carbono assimétrico. Então, nós temos uma isomeria ótica aqui. Então, na isomeria ótica, nós temos a forma LD. Nesse caso aqui, é a forma L. Então, essa enzima que adiciona água, ela sempre vai produzir a forma L do ácido graxo, hidróxido. Essa enzima chama enoil-CoA hidratase. Ela vai hidratar o enoil-CoA, formando um L-beta-hidroxiacil-CoA. Nesse caso nosso, vai ser um L-beta-hidroxipalmitoil-CoA. Pronto. Agora eu tenho o hidróxido. A próxima reação vai ser desidrogenação. Vai tirar um hidrogênio do hidróxido e um hidrogênio do carbono. Então, os hidrogênios vão sair de um mesmo carbono, quase que de um mesmo carbono, né? Uma mesma ligação de carbono. A coenzima que retira hidrogênio de um mesmo carbono é o NAD+. Então, o NAD+ vai entrar aqui. Esse hidrogênio vai sair e esse hidrogênio vai sair. Então, vai formar uma dupla ligação com o oxigênio. Então, sempre que eu tiver uma desidrogenase num carbono com álcool, eu formo o grupo cetona. O grupo cetona no carbono beta. Como é que chama a enzima que vai desidrogenar o beta-hidroxiacil? Beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. E vai formar um grupo cetona no carbono beta. Como é que chama esse ácido graxo aqui? Beta-cetopalmitoil-CoA. Ou o nome genérico, beta-cetoacil. Acil é algum ácido graxo. Se for palmítico, é palmitoil. Se for o ácido acético, é acetil. E a última reação, eu tenho que formar o acetil-CoA. Então, tem que entrar o CoA. Então, o CoA vai entrar e vai reagir com beta-acetil-CoA, liberando um acil-CoA e o acetil-CoA. Liberei um acetil-CoA e um ácido graxo de 14 carbonos. Por que 14 carbonos? É o palmitoil, que tem 16, menos 2 do acetil, sobrou 14 carbonos. E agora? Acabou a beta-oxidação? Não. Esses 14 carbonos voltam aqui para cima e o ciclo continua. Então, a beta-oxidação, uma reação dela, um ciclo da beta-oxidação, são só 4 reações. Mas esse ciclo acontece várias vezes. E é por isso que nesse slide aqui eu não falei nada.
mas ele já mostra isso. A beta-oxidação acontece e vai quebrando o ácido graxo de 2 em 2 e liberando acetil-CoA. Pergunta para vocês: se eu tiver 18 carbonos, quantos acetis-CoA são liberados na beta-oxidação de um ácido graxo de 18 carbonos? Exatamente. Se o acetil-CoA tem 2 carbonos e o ácido graxo tem 18, 18 por 2, 9. É a metade. Porque na beta-oxidação não sai nem entra carbono. Então, o número de carbonos que começa é o número de carbonos que termina. Então, esse acil-CoA, esse 14 aqui, que é o miristoil-CoA, vai voltar aqui e liberar um ácido graxo e vai liberar de 12 carbonos, que é o lauril-CoA. O lauril-CoA entra e assim por diante. Até serem liberados, nesse caso aqui, que são 16, 8 acetis-CoAs. E os 8 acetis-CoAs, todos vão para o ciclo de Krebs, que também acontece no mesmo local da beta-oxidação. Nesse caso aqui, eu tenho um ácido graxo de 16 carbonos, 16 dividido por 2, 8. Porém, quantos ciclos vão ocorrer aqui? 7. Porque no último ciclo, libera-se 2 acetis-CoAs. Então, se eu tiver um ácido graxo de 18 carbonos, eu libero 9 acetil-CoA e 7 ciclos. Cada ciclo produz um NADH e um FADH2. Então, para fazer o cálculo de quanto de energia produz, tem que saber disso. Então, no último ciclo, sempre vai ser um ácido graxo de 4 carbonos. Quando ele for quebrado, ele vai liberar 2 acetis-CoAs, tá? Então, se você pensar aqui, olha esse slide, eu tenho um ácido graxo de 14 carbonos. Quantos acetis-CoA são produzidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Por quê? 7 vezes 2, 14. Quantos ciclos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque no último ciclo, libera 2 acetis-CoAs. Então, o palmitoil-CoA vira biristoil-CoA, forma um acetil-CoA, forma um NADH2 e um NADH. Então, cada voltinha dessa aqui, ó, cada ciclo, cada 4 reações da beta-oxidação vai formar um ácido graxo com 2 carbonos a menos, o acetil-CoA, um FADH2 e um NADH. O FADH2 ele corresponde a 2 ATPs e o NADH 3. Então, uma volta da beta-oxidação vai liberar 3 mais 2, 5. O acetil-CoA são 12. Então, 17 ATPs para cada volta. Sabendo que a última volta libera mais um acetil-CoA. Então, libera muita energia o ácido graxo. Então, a oxidação completa do palmitoil-CoA forma 108 ATPs. Nesse cálculo aqui, o FAD equivale a 1,5, o NAD 2,5 e o FAD 1,5. Então, se você fizer as contas com 3 e 2, o seu cálculo vai ser maior. Então, depois vocês façam a conta aí. Um ácido graxo de 18 carbonos, na oxidação completa, CO2 e água, ou seja, já está incluído aqui cadeia de transporte de elétrons e o ciclo de Krebs, tá? Porque a beta-oxidação é só esse vermelho aqui. Então, o palmitoil-CoA, ele vai ser beta-oxidado. Ele vai liberar 8 acetis, 7 FADH, 7 NAD. São 7 voltas e 8 acetil. E aí você pega o outro, cada acetil vale 12, 8 vezes 12, cada FAD vale 2, cada NADH vale 3. Então, vocês fazem as contas disso aqui. Se você usar 1,5, 2,5, você tem que chegar nesse valor aqui. A carnitina é um aminoácido, é um grupo amino, um grupo ácido, porém não é um alfa-aminoácido. O grupo amino está todo, não tem hidrogênio, tem radicais metil. E ela tem 4 ligações. Então, a gente chama de amina quaternária.
Então, a L-carnitina, ela é vendida como suplemento para humanos nessas casas de suplemento. A propaganda em cima dela é que ela aumenta a energia e ajuda a emagrecer. Por quê? Porque ela ela faz parte da queima de gordura. O problema é, qual é a regulação da queima? Eu posso ter muita carnitina e não queimar gordura, porque o problema não é a carnitina. Então, nesses suplementos, muitas vezes a molécula que eles estão vendendo lá, ela faz parte da propaganda, mas não quer dizer que consumir mais dela vai ajudar a ter o efeito que eles estão falando que vai ter. E aqui está a acilcarnitina, nesse caso, a acetilcarnitina. O ácido graxo, quando se liga a carnitina, ele se liga a esse OH aqui, que a carnitina é uma amina quaternária, caso vocês vejam isso. É porque ela é uma amina que os 4 ligações dela têm radicais. Isso significa amina quaternária. E ela é vendida como suplemento. Aqui, só para lembrar para vocês, é a coenzima A, aquele enxofre da coenzima A está aqui. Quando um grupo carboxílico se liga ao SH, ele forma a ligação tioéster. E os ácidos graxos ímpares, eles não são muito comuns na dieta, eles são encontrados em produtos de ruminantes, e o que acontece lá no final, ao invés de formar acetil-CoA, vai formar o propionil-CoA. Isso não é um problema para a gente. O propionil, nós vimos que ele vai servir para gliconeogênese. Então, aqui é só uma curiosidade. Nós não temos um consumo muito elevado de ácidos graxos de cadeia ímpar, muito pouco. A parte mais importante da beta-oxidação agora é a regulação. Eu não quero oxidar ácido graxo quando eu não preciso. Então, o nosso corpo, ele regula muito bem essa queima de gordura, até bem demais, né? É difícil emagrecer e fácil engordar. O nosso corpo, eu demoro 6 meses para perder 10 quilos e no Natal, na casa da avó, eu ganho 10 quilos. Natal e Réveillon, em uma semana. Então, essa regulação é muito fácil a gente armazenar energia do que perder. Então, tem uma regulação, é muito bem regulado. E como é que acontece? A principal regulação é não deixar o ácido graxo entrar na matriz mitocondrial. Se o ácido graxo não entrar na matriz, não tem oxidação. Então, esse controle é por compartimentalização. Se o ácido graxo não estiver na matriz, estiver no citosol, ele não tem beta-oxidação. Então, compartimentalização é o compartimento, né? A matriz é um compartimento, o citosol é... Existem outras maneiras, mas essa é a principal. Como isso acontece? Guardem isso. O malonil-CoA, que é uma molécula que nós não conhecemos ainda, quando a glicose aumenta, o malonil aumenta. Ou seja, quando eu estou muito alimentado, quando eu como muito doce, o malonil aumenta. O malonil vai inibir a carnitina transferase 1. Ou seja, quando eu como muita glicose, quando eu tenho muita glicose, o malonil aumenta, o malonil inibe a carnitina e o acil-CoA não entra na matriz. Se o acil-CoA não entra na matriz, não tem beta-oxidação. Ou seja, se eu tenho muita energia, muita glicose, eu vou armazenar o excesso de energia. Então, eu vou armazenar gordura. E o excesso de glicose, ela pode ser armazenada como glicogênio ou como gordura também. Então, se eu comer muito carboidrato em excesso, parte dessa energia pode ser armazenada na forma de gordura. Pessoal, pensando em biologia, na mãe natureza, por que vocês acham que isso acontece? Qual que é o raciocínio para isso acontecer? Pensa que eu sou um animal selvagem. Hoje consegui uma presa. Eu sou um predador.
Eu cacei hoje. Então, no dia que eu caço, ou eu estou caçando fruta, no dia que eu encontro muita fruta, eu como tudo que eu posso comer. Porque amanhã eu posso passar fome, eu posso não comer amanhã. Então, a mãe natureza é muito sábia. Então, na evolução, quem sobreviveu? Aqueles animais que consumiam muito quando achavam comida, e o corpo, a fisiologia, armazenava o excesso de energia muito facilmente. Então, é fácil engordar. Porque amanhã, se não tiver o que comer, eu vou manter minha glicemia por causa do glicogênio e vou ter energia para caçar e para sobreviver mais um dia sem comer devido à gordura. O meu músculo vai ter energia, o meu coração vai ter energia. Então, essa é a ideia. Então, isso aconteceu por milhares de anos. Por isso que hoje é muito fácil armazenar energia, armazenar gordura do que perder. É difícil perder gordura e fácil ganhar, porque evolutivamente a nossa fisiologia, as nossas enzimas, elas armazenam energia muito mais facilmente. Então, essa é a ideia. Pessoal, então, resumindo aqui nesse slide, o malonil inibe a carnitina, então o acil-CoA não vai entrar. Se ele não entra, a queima de gordura, a beta-oxidação diminui. Então, o malonil-CoA inibe a carnitina. Outros mecanismos de regulação, agora já dentro da matriz, é a relação NADH, NAD+, né? Quando tem muito NADH, tem muita energia, vai inibir a enzima que usa NADH como cofator, a enzima. E muito acetil-CoA vai inibir a última enzima da beta-oxidação, que é a tiolase. Então, essas são as três regulações. A principal é de compartimentalização. O ácido graxo, quando tem muita glicose, o ácido graxo não entra na matriz. Aqui é a mesma coisa, falando apenas de uma outra maneira, a mesma ideia, tá? E aqui é a mesma coisa também, que os ácidos graxos, né, viram acil-CoA, o acil-CoA entra na matriz, mas se tiver o malonil, ele inibe. E aí não há queima de gordura. E aqui, já juntando essa aula com a aula passada, no tecido adiposo, a gordura, o triglicerídeo vira glicerol e ácidos graxos, através de uma lipase, e quem regula a lipase são os hormônios. Já na beta-oxidação, são os nutrientes, as moléculas que estão no citosol. Então, a mobilização é hormonal, a beta-oxidação é alostérica.